Então vamos lá, gente. Vamos para o primeiro tipo de pais que geraram insegurança nos seus filhos. E o primeiro tipo é os pais que comparavam, os pais que comparam, aqueles pais que começam a frase assim: na sua idade eu já tinha isso, eu já fazia aquilo, não precisavam chamar minha atenção, não precisavam é, me ensinar, não precisavam me pedir, não precisavam mandar nada, né? A professora não chamava mais minha atenção. Então, assim, há uma comparação ali do filho com ele mesmo. Mas também há comparação entre outras crianças. Por exemplo, o filho do meu patrão tira notas melhores, por que, que você não é tão inteligente como seu primo? E esse tipo de comparação assim, que faz com que a criança se sinta diminuída. Comparação com os vizinhos, né? Comparações aí com outras crianças. Eu tenho uma amiga que o pai dela comparava a letra dela com a letra de outra pessoa. E aí ela se sentia péssima com isso e passou a adolescência inteira tentando fazer uma letra bonita para tentar agradar o pai. Que, claro, né, essas tentativas nunca dão certo, né, gente? Parece que tem alguma coisa ali contrária acontecendo. E tem pais que competem com os filhos também, daqueles que falam assim: eu sou muito mais inteligente que você, estudei no colégio não sei das quantas, não consegui fazer isso e isso, você vai conseguir? Mas não vai mesmo. Ou seja, tem uma inversão aí de papéis, né? Porque o papel do pai seria, dos pais, na verdade, deveria ser de estimular e não de puxar para baixo, tá? Vocês estão ouvindo, estão se identificando com esse tipo de pais? Vocês tiveram esse tipo de comportamento na família? Me conta aí no chat, por favor. Não, né? Na maioria das vezes, os pais nos causam insegurança, nos causam sentimento de não merecimento e outras coisas, né? Os traumas, os bloqueios emocionais, com ótimas intenções. Porém, o tiro sai pela culatra. Então, assim, qual que seria a intenção desse tipo de pai que faz essa comparação? Gerar um modelo para que o filho copie, né? Para que o filho se espelhe naquilo que ele está falando, né? Que ele está fazendo, aquela pessoa que ele está citando. Só que na cabeça da criança, ela pensa: eu não sou boa o bastante, eu não sou boa o suficiente, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, né? Eu nunca vou ser bom o suficiente para eles, eu nunca vou conseguir agradá-los. É isso que fica aí guardado no inconsciente dessa criança. Imagina vocês chegando em casa e falando assim: "Ah, o marido da minha amiga leva café na cama para ela todos os dias". Né? Seu marido vai olhar né? Isso não vai funcionar com ele, né? Ou seja, no mínimo vai fazer aí uma insegurança, uma chateaçãozinha. Ou você chegar em casa e falar assim, com a sua esposa, a esposa do meu patrão namora todos os dias. Já pensou? Funciona, gente? Não funciona, né? Então, por que vocês acham que com a criança vai funcionar? Também não funciona. É sempre reverso. Ok? Segundo tipo de pais que causam insegurança nos seus filhos. Bora lá? São aqueles pais que e mães que reprimiam, ou seja, são aqueles pais rígidos, aqueles pais engessados. Por quê? Eles já começam a frase com não, né? Parece que eles são os donos do não. Não pode isso, não pode aquilo, não pode brincar com terra, não pode brincar sem terra, não pode brincar com água, não pode brincar sem água. Para esses pais, nada pode, né? É complicado, porque eles querem controlar ali a criança. E o que acontece com isso, gente? A criança, ela se reprime, então ela entende, ela não fala, ela não pode falar, ela não pode responder, porque não pode contrariar, porque ela está sendo mal educada, ela está sendo mal criada, né? Quem não ouvia essa expressão, ser mal criado? Então, esse tipo de pai e de mãe, eles sempre criam uma situação onde eles tentam reprimir, engole o choro,
né? E normalmente a criança desse tipo de relacionamento com os pais, ela sempre responde para a gente, mas minha mãe não deixa, mas meu pai não deixa, meus pais não deixam. Tudo dela eles não deixam, porque eles realmente não deixam. É um controle ali muito grande. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um exemplo de tipo assim, a criança, ao sair na rua, ter um acordo da seguinte forma: eu vou te levar comigo, mas se você olhar as pessoas comendo na rua, eu nunca mais te levo. Eu vou te levar comigo, mas você não olha nada e não pede nada. Então, esse controle, qual o objetivo dos pais com isso? Não passar vergonha, né? Dar a entender que eles têm um filho muito bem educado. E aí, o que que acontece? A criança fica insegura. Por que que a criança fica insegura, gente? Vocês já passaram por isso? Desse tipo de repressão? De tentar controlar tudo? Pais que tentam evitar surpresas desagradáveis, né? É, E aí, o que que a criança pensa? Que ela não sabe agir, que ela não sabe se comportar, que ela não é boa nisso, né? Que ela não pode querer. Isso é muito grave, porque acontece dentro da cabeça dela aquela questão de não posso querer. E se eu não posso querer, eu não vou atrás. E aí entra o não merecimento, a pessoa não conquista, a pessoa não desempaca, a pessoa não realiza. É aquela criança do eu não posso, insegurança na ação. Você não sabe fazer, mesmo quando a pessoa faz, ela acaba perguntando demais para os outros, né? Você concorda com isso? Você achou que ficou bom? E aí fica aquela pessoa que não consegue confiar na sua própria opinião, né? É, não tem firmeza, ela não ganhou musculatura emocional para sustentar suas próprias decisões e é, as suas responsabilidades, cuidar dos seus problemas e tudo mais. Inclusive, são crianças que, quando adultos, quando tem um problemão, um problema maior, elas se isolam, elas não falam, porque elas aprenderam a não falar, né? Não falar do meu problema vai me causar uma sensação de eu não vou incomodar ninguém, porque quando eu era criança eu não podia falar, então eu continuo não falando do meu problema. E aí a gente tem essa questão aí. Se perguntarem para essa pessoa se ela quer café ou refrigerante, ela vai chorar, porque ela tem dificuldade para tomar uma decisão por ela mesma, né? De tanta repressão, de tanta reprimenda ali, ok? Então, esse aí é o segundo tipo de pais que causaram insegurança nos seus filhos. Muito bem, né, gente? Alguém se identifica?